Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vou começar aqui respondendo ao e-mail que eu recebi do pastor Euder. Ele conta o seguinte: em entrevista ao canal Livre da Band deste domingo, o ex-ministro da Economia, Delfim Neto, afirmou que o Lula está fazendo bem ao capitalismo via Bolsa Família, pois, segundo ele, esse programa cria estabilidade e é isso que o capitalismo precisa. Sua fala me pareceu mais a de um petista do que de uma pessoa que faz parte de um governo que impediu a ascensão do socialismo nesse país. O que o senhor acha dessa afirmação? Ora, pastor, muito obrigado pela sua mensagem. O senhor talvez se surpreenda com a minha resposta, mas eu acho realmente que o Bolsa Família é a melhor maneira de distribuir renda. Eu sou inteiramente favorável a esse programa, que, aliás, não é do governo Lula, é do governo FHC. Se você pegar, uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, houve um famoso economista liberal, esqueci o nome do sujeito, mas era um cara importante na época, ele, que examinou todos esses programas sociais do governo brasileiro e disse: olha, isso aí funcionaria mais se vocês pegassem todo o dinheiro que vocês gastaram nisso, botassem no helicóptero, e jogassem de helicóptero, né, em cima das populações pobres. O Bolsa Família é mais ou menos isso, né? É só você ver, vamos dizer, o custo mínimo da distribuição de dinheiro e o custo máximo da prestação de serviços pelo Estado. Aliás, eu acho que uma infinidade de serviços assistenciais prestados pelo Estado deveriam ser simplesmente desativados e substituídos pela doação direta de dinheiro que cada um gasta como quiser. Inclusive, você está criando consumidores e está, de fato, ativando o capitalismo. Quer dizer, a ideia em si é excelente. Eu não tenho acompanhado a coisa, não sei exatamente como está sendo executada, mas a ideia em si é muito boa e eu sou inteiramente favorável. Quer dizer, uma população empobrecida como a do Brasil precisa de alguma providência radical mesmo que consiga inseri-la na economia rapidamente, e acho que essa é uma boa maneira. Agora, por exemplo, pastor, o senhor imaginou o que aconteceria se nós pegássemos esses milhares de escolas primárias que tem no Brasil, pagas pelo governo, comendo um dinheiro desgraçado, substituíssemos tudo isto, tá certo, por um curso por televisão ou por internet, tá certo? Quer dizer, você com uma equipe de professores, você educaria o país inteiro, tá certo? E o dinheiro que sobrasse você distribuiria para essas famílias. Fica aí lançado o programa. Fechem as escolas primárias, fechem imediatamente, tá certo? E criem um telecurso para todo mundo, tá certo? E distribua o dinheiro através do Bolsa Família. Quer ficar famoso, seu Lula? Quer que todo mundo goste de você? Faz isso. Faz alguma coisa que preste. Porque a única coisa que você está fazendo foi a ideia do FHC, que é o Bolsa Família. Tá certo? Então, eu não sei bem como é que foi a análise do Delfim Neto. Agora, o Delfim Neto, não pensa que o Delfim Neto é assim, um grande entusiasta do capitalismo. Ele começou como um adepto do socialismo fabiano, tá certo? E de vez em quando ele ainda tem umas recaídas, né? E se você quer saber o que eu penso daqui do regime militar, veja, para pensar um pouco, pastor. Vamos pensar junto esse negócio, tá certo? Num primeiro momento, eu não digo o regime, o golpe. Se perguntar para mim, você é a favor do golpe 64? Eu sou inteiramente a favor do golpe, eu sou contra o regime que se seguiu. Por quê? O que fez esse regime? Em primeiro lugar, eles deram o golpe prometendo que iam realizar eleições livres em tempo breve. Não fizeram. Segundo, destruíram a principal liderança conservadora que tinha no Brasil, que era o Carlos Lacerda. Terceiro, o presidente Castelo Branco se recusou, tá certo, a fazer o combate cultural. Ele diz: eu não quero criar um novo DIP. Eu digo: se você não quer ganhar dos fulanos no campo da propaganda, eles vão ocupar o espaço da propaganda e daí você vai ter que dar tiro neles, que vão acabar tendo que dar mesmo. Quer dizer, se houvesse uma guerra cultural firme, uma propaganda contando para toda a população brasileira quem eram esses comunistas, o que eles fizeram na China, o que eles estavam fazendo em Cuba, então, esses camaradas iam ficar queimados por 50 anos e não teria tido nem problema de guerrilha, nem coisíssima nenhuma. Como o Castelo Branco, né, vamos dizer, com aquela inibição. Inibição é uma coisa que vamos dizer, para um político, um governante, é absolutamente proibida. Eles: eu não quero fazer um novo DIP, o que vão dizer de mim? Quer dizer que você não quer fazer propaganda para não dizer que você se incomoda com a imagem, mas no fundo você está preocupado com a imagem, porque o que vão dizer de mim? Vão dizer que eu sou um novo Getúlio Vargas, tá certo?
Em segundo lugar, quer dizer, quando começou o negócio das guerrilhas, houve uma preocupação excessiva com as guerrilhas, porque tinha ali 300 guerrilheiros, os caras botaram 20 mil soldados para combater os guerrilheiros. Resultado, teve que sair alguma violência mesmo e queimou a reputação do governo. A guerrilha em si não era realmente um problema muito sério. As guerrilhas eram muito poucos e muito fracos. E uma guerrilha num país de dimensões continentais como o Brasil não é nada, né? Em terceiro lugar, tão logo assume o governo Geisel, o que eles fazem? Bom, o governo Geisel criou 200 empresas estatais, criou um monte de cabide de emprego para quê? Para comunista. Em segundo lugar, apoiou Cuba, ajudou Cuba a invadir Angola e matar lá 15 mil angolanos. Terceiro, estragou as nossas relações com os Estados Unidos e criou aquele miserável acordo nuclear com a Alemanha. Tá certo? 4, começou com a tal vamos dizer, da abertura que chamou de volta todos aqueles camaradas de 64. Isso, olha, o governo Geisel foi o governo Geisel Figueiredo foi a segunda metade. Quer dizer, o governo militar passou 10 anos não fazendo o que tinha que fazer na esfera do combate anticomunista, se abstendo, na verdade, de fazer combate comunista, anticomunista, porque eles faziam o combate antiterrorista, não anticomunista em geral. Você não vê propaganda anticomunista daquela época. Eles só falavam mal dos terroristas, mas como se fossem criminosos comuns. Tá certo? Não havia combate ideológico. Só quem fazia combate ideológico eram os comunistas. Quer dizer, eles já tinham, mesmo dentro do governo militar, os comunistas já tinham o monopólio do combate ideológico. Ou seja, só quem pode discutir ideologia é comunista. Os outros são obrigados a ficar quietinhos. Tá certo? Então, o governo militar desarticulou ideologicamente a direita. Pior, desarticulou politicamente também. Por quê? Como reduziu o Congresso, né, apenas a um passador de recibo, quer dizer, o Congresso só servia para dizer amém às decisões da tecnocracia militar, tá certo? Resultado, a classe política se deteriorou completamente, perdeu o embalo, perdeu o gás, tá certo? E, quando terminou o regime, só tinha político de esquerda, os outros não serviam para mais nada. Ou seja, a grande obra do regime de 64 foi da ordem econômica, que foi durante o governo Médici, tá certo? Aquele progresso extraordinário, que o Brasil crescia 15% ao ano, isso jamais ninguém vai negar, do ponto de vista econômico. O Médici foi o maior administrador que esse país já teve, tá certo? O governo também fez alguma coisa para moralizar, alguma coisa não, fez muita coisa para moralizar a administração pública, porque todos os milicos foram para casa sem levar um tostão no bolso, ao passo que esses caras aí hoje, se ele é vereador pelo PT, 2 anos depois já está rico, né? Isso os milicos não faziam, não levavam dinheiro para casa, então deram um exemplo de moralidade. Mas do ponto de vista político e cultural, eles fizeram uma obra de destruição, e o que eles fizeram, na verdade, foi aumentar o poder da esquerda. Quer dizer, foi uma coisa de uma imprevidência e de uma burrice absolutamente imperdoável. Então, quer dizer, o Delfim Neto, então, vamos dizer, como representante daquele regime, ele não é um grande... Não é ninguém que tenha se notabilizado pelo combate contra o comunismo, não. Vamos passar aqui. Tem alguém aí na linha esperando para falar. Alô? Alô, quem é? Olá, André, tudo bem? André, tudo bem? É o seguinte, desculpe, não tem muito a ver com o assunto que o senhor estava falando, mas eu vou... Aqui vale tudo, pode falar o que quiser. Tá bom, obrigado. É o seguinte, é que eu tenho um grande amigo meu que entrou para a maçonaria agora, e o sujeito tá muito estranho, tia. Eu tô preocupado com o cara, porque... Não, é sério. Um olhar diferente, assim, até. Tudo que a gente fala, o cara acha que é bobagem, e uma coisa relativista, assim, total. O cara era um cara católico, tudo. Agora tá... tudo não... Nada é verdade e tá uma coisa horrível. O cara pra ficar burro, assim, não precisa entrar na maçonaria, não. Pois é o que eu digo pra ele, mas... Assim, também eu conheço muita gente que tá na maçonaria, é muito católico, embora... Vamos dizer, oficialmente isso seja irregular, mas eu conheço sujeito sinceramente católico que está lá na... E como é que fica isso? Muita gente, vamos dizer, que luta pela pacificação aí de maçonaria e igreja católica, e acho que eles estão certos, eu acho que é isso que tem que fazer mesmo. A maçonaria fez muita merda na história do mundo, muita mesmo, sobretudo no México. O governo maçônico que teve no México, um governo esquerdista pra caramba, que matou padre que não acabava mais.
Tá certo? Na Espanha também fizeram muita merda. Porém, quando você vê os Estados Unidos, que é a maior nação cristã do mundo, também foram os maçons que construíram. E aqueles maçons eram tudo cristãos. Então, eu acho que é um meio a meio. Eu acho que a maçonaria é uma coisa demasiado enorme, né, complexa, para a gente poder fazer um julgamento integral. Né? Eu vejo que também, né, os estudiosos do negócio dizem que existe uma diferença muito grande entre a linha francesa da maçonaria e a linha anglo-saxônica, que deve existir mesmo. Porque aqui, durante a maior parte, não só na fundação, como ao longo da história americana, não fizeram nada contra o cristianismo, ao contrário, só o ajudaram a crescer. Dizem que hoje, né, tem gente que atribui essa campanha anticristã que tem aqui à maçonaria. Mas também não acredito não, porque isso contraria toda a história americana. Pois é, porque o que ele me disse é que inclusive tem padres que participam lá desses negócios. Isso não pode. Padre entrar na maçonaria não pode. O padre entrar na maçonaria está excomungado. Tá entendendo? Quer dizer, oficialmente, o católico não pode ser maçom. Mas o protestante pode. E nós não podemos negar que tem... Vamos dizer que o protestante seja cristão. E outra coisa que é uma coisa que é me irritar, é nego de uma igreja cristã falando mal da outra, o católico falando mal do protestante, o protestante falando mal do católico, do ortodoxo. Isso, para mim, é tudo uma viadagem imperdoável, tá entendendo? Tem que parar com isso. Não entendo nada desse negócio de maçonaria. Mas ele me falou, por exemplo, que veio um cara de Cuba aí falar uns negócios aí para eles. Que a maçonaria levou um cubano para falar? Pois Cuba lá? É. Essa loja maçônica é uma bela bosta. Pois é, o que tem a ver... Diz o nome da loja. O cara até falar do Fidel Castro tá falando agora. Olha, quer saber o seguinte? Eu vou contar um detalhe. O Fidel Castro, ele, ao contrário de todos os demais regimes comunistas, ele não perseguiu a maçonaria. Ele não fez nada contra a maçonaria cubana. Mas foi o único. Porque, olha, por exemplo, eu morei na Romênia. A maçonaria romena inteira estava na cana, você está entendendo? E pior, tinha um sujeito que é o grão-mestre da maçonaria, depois descobriram que ele que era o agente lá da Securitate. Securitate é a KGB romena. Era ele que era o agente da Securitate que dava os amigos. Foi tudo parar na cana. Entendeu? Quer dizer, a maçonaria lá sobreviveu, não se sabe como. Agora, em Cuba, de fato, o Fidel Castro foi mais esperto, né? Como ele sabia que nos Estados Unidos tem muito maçom, então ele decidiu não arrumar briga com a maçonaria. E o Lula não é maçom também? Olha, pelo que eu sei, eu acho que é. Eu acho que ele é, eu acho que o FHC é, eu acho que no Brasil todo mundo que está na política é, de algum modo. Não é isso? Mas eu não acompanho as atividades da maçonaria brasileira na atualidade. Eu sei, vamos dizer que no Império, por exemplo, todos os fundadores do Império eram maçons, tá certo? Também sei que depois, quando veio a República surge em parte de uma aliança entre uma fração da Igreja Católica e uma fração da maçonaria. Então, os dois, a Igreja estava muito brava com o imperador, porque o Império foi uma fase de muita perseguição contra a Igreja. Né? Os nossos imperadores eram, como é que dizem, eram maçom do B, tá entendendo? Eles eram anticatólicos pra caramba. Então, a Igreja foi muito sufocada no Brasil durante o Império. Então, a República foi a salvação. Para proclamar a República, então, uma pala da maçonaria que estava brava com o imperador se aliou, né, com a Igreja. Tanto que a Igreja no Brasil só veio a ter liberdade mesmo, poder, por exemplo, abrir novos monastérios, abrir escolas, etc., quando veio a República. A República salvou a Igreja no Brasil. Né? Também tem muita gente que fala, não, o Império era melhor. Sob certos aspectos era melhor, sob outro era pior. Você vê, quando começou, por exemplo, no tempo da independência, mais ou menos em 1800, havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou o Império, sabe quanto tinha? Tinha 8, porque eles não deixavam abrir monastério, não deixavam, como é que dizer, o superior da ordem vir aqui, né, fiscalizar. Em suma, fizeram tudo para a Igreja virar uma bagunça. Então foi a partir da República que começaram a surgir as escolas católicas. Então tudo isso aí, a gente não pode julgar em bloco, não, viu? Não, uma entidade ou como a Igreja Católica, ou como a maçonaria, não se pode julgar em bloco, não. Porque são entidades na qual você tem uma imensa oposição interna e que são entidades que não têm um programa político determinado. Não é que nem o Partido Comunista, que tem um programa unificado. Tá, né? Isso é a mesma coisa que você julgar o Exército Brasileiro. Lá tem desde santo até filha da puta, tem tudo. Né? E tem alguma coisa que eu possa ler sobre esse assunto, assim, que você possa me recomendar? Olha, sobre a maçonaria no Brasil, existe a famosa
a participação da maçonaria no Brasil, você pode ler a famosa história dos fundadores do Império no Brasil, do Otávio Tarquínio de Souza, ela tem muitos dados sobre isso. Tem gente aí que escreveu sobre... Tem o famoso livro do Gustavo Barroso, que era contra a maçonaria. O Gustavo Barroso tinha um monte de informação, mas não entendia merda nenhuma, era completamente louco. Né? Então é uma pena, o sujeito estudava, quanto mais estudava, mais maluco ficava. Então, né, ele achou, tinha até aquele negócio, tinha uns malucos lá do interior do Nordeste, que faziam rituais satânicos lá de matar a criancinha, da pedra do... o famoso caso da Pedra do Reino, né? Que eram uns camponeses, analfabetos, lá no meio do sertão, né? Inventaram um rito satânico e mataram as crianças, e ele achou que era uma conspiração maçônica. E essa história... completamente maluco. E essa história, essa coisa de satanismo com maçonaria, isso também é bobagem, esse negócio? Como é o negócio? Essa coisa de satanismo com maçonaria, isso tem alguma coisa ou é besteira também? Não, já houve sessões da maçonaria comprometidas com isso, porque você vê, maçonaria, assim, uma loja não sabe direito o que se passa na outra, né? Então é fácil você entrar lá e fazer uma bagunça. Não teve o famoso caso dos Illuminati, aquela seita, essa satânica, assim, fundada pelo Adam Weishaupt na Alemanha, né? É uma seita satanista, feita para destruir todas as religiões do mundo. E a primeira coisa que eles fizeram foi se infiltrar na maçonaria. Quem foi que denunciou isso? Os maçons. Um sujeito chamado John Robinson publicou aqui o livro Proofs of a Conspiracy, mostrando que os caras estavam entrando na maçonaria para usá-la para isso. E a coisa chegou até o conhecimento de George Washington, né? Que era um cara importante da maçonaria americana. E ele disse, tem aí uma carta dele, dizendo, eu espero que essas ideias não entrem aqui, como entrar na Europa. E eu acho que não entraram não, porque nos Estados Unidos não houve perseguição, a perseguição anticristã nos Estados Unidos só começou nos últimos 20 anos. Que só de pensar como é que as coisas são no Brasil, né, eu fico assustadíssimo, porque... Não, pode ter certeza, o Brasil tem... Olha, a maçonaria fez grande merda e grandes coisas também, fez coisas ótimas pelo próprio Brasil. Né? Inclusive, vamos dizer, assegurar a liberdade para a igreja depois do advento da República. Não se pode reclamar que ela tenha feito isso. Né? Então vamos lá, vamos em frente. Então tá, muito obrigado. Obrigadão. Agora está aqui o Sérgio Besserman Viana, reclamando que ouviu o meu programa. Eu não consigo nem ler a nota dele. Né? Ele escreve esculhambou sem S. Esculhambou. Ele deve pensar que é uma palavra inglesa. Né? Lá ouviu o Olavo, me esculhambou mesmo. Mas sou obrigado a retirar a expressão craque da direita conservadora. Quer dizer, ele nomeia os craques da direita e depois ele os demite. Ele é o técnico da seleção da direita. E, puta, escreve mal pra caralho, né? E também reclama que eu não entendo nada da ciência mais elementar da mudança global do clima. Eu não me lembro de ter falado nada, de ter me pronunciado a esse respeito, mas olha, alguma coisinha entendo sim. Se você quiser discutir, a gente faz aqui. Vamos ver, vem com a tua ciência, vamos ver o que você pode fazer, rapaz. Pra mim, tu é um analfabeto. Vendo pelo teu blog aqui, você é analfabeto mesmo. Porque hoje é o seguinte, você escreve, as pessoas escrevem que nem uma criança de 12 anos, e depois ele reclama, ele diz, não, eu estou fazendo imitação artística da criança de 12 anos. Então, olha, se você está fazendo imitação artística, então você deve saber escrever em outro estilo também. Então escreva, para eu ver o que acontece. Porque eu até agora só vi você escrever como um garoto de 12 anos. Discutir com analfabeto com você até, vamos dizer, me desmoraliza, porra. Né? Então, eu não vou discutir, não. Vai tomar no cu, vai encher o saco da avó, porra. Né? Você é uma besta quadrada. No Brasil está assim, cada vez os caras mais incompetentes, mais burros, ficam mais metidos, mais presunçosos, dão palpite sobre tudo. Né? E acha assim que arrotando importância, não, ele não entende de ciência do clima. Ele diz, bom, peraí, não houve nenhuma discussão sobre ciência do clima aqui, para você dizer se eu entendo ou não. Né? Vem lá, dá os seus palpites e vamos ver o que acontece. Agora, o que eu estava discutindo ali não é se você entende ciência do clima ou não, meu filho. É que você trabalha para o projeto do socialismo global, financiado por esses grandes capitalistas que você mesmo diz combater. Então, tu para mim é hipócrita. Tu é um hipócrita mentiroso, além de ser analfabeto. É isso que eu estava falando. E isso eu digo e provo. Porque o sujeito que veio com essa proposta de dizer
Não, a democracia precisa transcender as fronteiras nacionais. 2 linhas depois ele explica o que é a democracia. É o controle global do capital. Ora, vai pra puta que pariu, quer dizer, meia dúzia de burocrata, né? Lá em Genebra ou em Nova York, né? Controlando todo o capital mundial. Isso é democracia? Isso é tirania universal, mas qualquer criança vê isso, rapaz. Mas, não, criança de 13 anos, aos 12 você não vê ainda. Né? Agora vamos lá, o Hermes de Azevedo me escreve aqui o seguinte: gostaria de ver seu artigo de hoje sobre a alma americana debilitada, que saiu no Diário do Comércio, traduzido e publicado no frontpagemag.com e no Lagos Forum. Eu também gostaria, se der tempo eu vou traduzir, mas não tive tempo ainda. Né? Agora, fora os livros indicados, existe essa percepção de que há algo errado no pensamento americano. Sem a profundidade do seu artigo, Cliff Kincaid aborda de um outro ângulo o assunto em Why Conservatives Are Losing. Deve ter saído no aim.com. AIM é Accuracy in Media. Né? É AIM. Procure aim.com, aim.org. O Cliff Kincaid, que é um amigo meu, ele faz uma página de, como é que se diz? Media Watch, né? Fiscal da mídia. Né? E eu não li esse artigo, porque os conservadores estão perdendo. Peraí, tem alguém na linha, peraí. Vamos atender. Quem está na linha aí? Alô? Alô, quem está na linha? Olavo, é Spencer? Spencer, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Olavo, eu estou falando aqui de Londrina e a minha úlcera tá que não aguenta mais por causa dessa petralha, dessa vermelhada toda. Ah, eu também estou doente, só que a minha doença chama-se escrotomegalia. Pois é, mas tu já conseguiste chegar na idade que tu chegaste. Eu estou com 30 e estou com o estômago todo furado por causa desse pessoal, né? Então, assim, Olavo, eu tô tentando voltar para a faculdade de economia e eu comprei uns DVDs aqui da cultura, né? De história, para tentar relembrar alguma coisa. E o nome do cidadão aqui é o professor Clídes Roberto de Moraes, tá entendendo? Aham. No Brasil começa a falar que o sujeito é professor, olha, fala professor, eu já saco do meu rolo de papel higiênico. Pois é, professor de história, então tu já viste, né? Ih, que professor de história, então, Deus me livre. Então, ele falando da União Soviética, enfim, e falando do Lenin. Tem um negócio que me irrita quando falam do Lenin, é querer colocar que o que aconteceu na União Soviética foi culpa da doença do Stalin e que o Lenin não tem nada a ver com isso. Não, o Lenin pessoalmente mandou fuzilar 2 milhões de pessoas. Que brincadeira é essa? Pois é, esse pessoal parece que não sabe da existência da Tcheca, né? Lenin tinha sífilis e morreu de sífilis. Né? Quer dizer, ele já estava em pleno delírio sifilítico durante a Revolução. Perfeito. Olha, delírio sifilítico não torna o sujeito burro, não. Às vezes torna até mais inteligente, mas é louco. É psicótico, né? Psicótico. E ele coloca... As palavras que ele usou foi o seguinte: Stalin reverteu toda a cultura humanística que Lenin quis implantar na União Soviética. Cultura humanística de Lenin? Lenin era uma besta quadrada. Tu lê aquele livro dele, Materialismo e Empirocriticismo, aquilo ali é do primarismo. É um livro bom, não serve nem para limpar a bunda, tá entendendo? Porque alguma cultura anal, pelo menos, as pessoas têm que ter. Se você lê aquilo, tá certo? Se você limpar a bunda com aquilo, até seu cu vai ficar burro. Não leia não, tá entendendo? Pois é, Olavo, eu queria mesmo tentar desmoralizar esse cidadão, porque é só isso que eles fazem com a gente mesmo. Não conseguem argumentar e partem para desmoralizar a gente. Então eu não sei se está certo usar as armas deles, mas eu não aguento mais. A única diferença do Lenin e do Stalin é o seguinte: o Lenin não mandava fuzilar os caras do próprio partido, tá certo? Mas isso só se tornou necessário mais tarde, mas ele, sem dúvida alguma, ele faria. O Lenin era um ogro, tanto quanto Stalin. E Trotsky era ainda pior, porque tem gente que, porque o Trotsky levou a picaretada na cabeça, acha que ele é um coitadinho, né? Mas o Trotsky foi o negro que era literalmente assassino de crianças, foi o negro que mandou assassinar a família real inteira, incluindo as crianças, tá certo? E também mandou matar todos aqueles marinheiros que estavam rebelados lá da cidade de Kronstadt, mandou fuzilar todo mundo. Com eles não tinha conversa, torrou o saco, fuzila, porra. Não, assim, o Lenin matava quem estava de greve na época. O Lenin matava quem grevava. Eu não entendo esse pessoal dizer que o Lenin era um humanista, pô. Um humanista sou eu que não tenho coragem de matar ninguém, pô. O humanismo pra eles é isso aí, É isso. Quando se pega de amores por essa pessoa, fica idiota.
Pior que é verdade mesmo. É isso, Olavo. Continua aí com o teu trabalho, que tá fazendo um trabalho fantástico. Eu queria que tu tivesse mais alcance aqui, na grande mídia, sabe? Mas esse pessoal aí que é professor universitário, tá vendo? Eu acho que eles tudo deviam pedir demissão e trabalhar num negócio decente. Vai ser gerente de puteiro, vai ser croupier de cassino. Tudo isso é muito mais decente do que vocês estão fazendo, tá entendendo? Mas aí ia cair o nível dos puteiros aqui no Brasil. Pois é, você tem razão. Desculpa a minha ideia, é muito errada. Deixa pelo menos tem que ter alguma decência, pelo menos nos puteiros. Perfeito. E Olavo, tu me faz um favor, Olavo? Oi. Tem como tu deixares um telefone comigo pra eu te ligar outro dia, depois do programa, que eu queria conversar com a puta, se eu der meu... Olha, eu aqui telefone, rapaz, eu já tenho que deixar desligado a maior parte do dia. Se eu der o telefone pelo rádio, daí eu estou FODIDO. Eu não tenho mais tempo para trabalhar. Eu já não tenho tempo nem para peidar nesse lugar aqui. Eu fico sentado aqui o dia inteiro escrevendo, rapaz. Pô, desculpa, eu não posso fazer isso. Eu entendo, Olavo, eu entendo. Mas continua aí o seu trabalho que... Se você me pedir por e-mail, eu sou até capaz de te dar, mas assim, no programa eu não posso dar, não. Tá ok, Olavo, eu te mando e-mail, então. Pega o meu telefone, daí vai xingar minha mãe. É verdade. Daí eles vão dizer que toda hora eu vou telefonar, nós vamos te matar, tá? Porque por enquanto eles mandam por e-mail, né? E até que publicou, né? Apelos públicos, né? Vamos matar o Olavo de Carvalho, dia tal ele vai estar em tal lugar, né? Mas os caras são tão burros que publicaram isso, daí alguém da polícia carioca leu e se encheu de polícia lá, sem eu chamar ninguém, né? Então, tá ok, Olavo. Manda um e-mail então, tá ok? Eu esses caras, porra. Oi? Eu tenho uma vez por semana aqui, pra mim é suficiente, todo dia não dá não. Tá ok, Olavo. Tá ok, Deus te abençoe, Olavo. Você também. Um abraço. Tchau. Abraço. Tem alguém na linha aí? Agora, aqui deixa eu ver como é o nome dele. É o Cássio Malman Gellen, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Me escreve aqui o seguinte. Ele diz: olá, professor Olavo. Quero parabenizar por ser um dos pouquíssimos intelectuais que abominam, que lutam contra a estrutura esquerdista montada em nosso país. Que Deus e a Virgem Santíssima abençoe. A você também. Não obstante, gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre o seu ponto de vista quanto ao Concílio Vaticano II. Tem algumas indagações que julgo pertinentes para ajudar na compreensão da sociedade, como também do atual comportamento do clero. Né? Eu até recebi esses dias um livro sobre o Concílio Vaticano II, que se chama O Reno Deságua no Tibre, ou As Águas do Reno vão para o Tibre, uma coisa assim. Né? Falando, vamos dizer, da influência dos teólogos alemães, franceses, etc., que deram ao Concílio Vaticano II a sua orientação totalmente modernista. Modernismo, quando a gente fala modernismo, na Igreja Católica, modernismo é diferente do que quando se usa o termo em arte ou outra coisa. O modernismo é uma escola de pensamento teológico específica que foi condenado por vários papas. Certo? Mas condenaram o modernismo, depois acabaram subscrevendo tudo no Concílio Vaticano II. Quer dizer, o Concílio Vaticano II, no meu entender, foi uma traição total. E foi tudo feito na base da sacanagem, da mentira, da enganação, como aquele desgraçado, aquele pacto de Metz, que aqui em troca da participação de meia dúzia de bispo biônico da igreja russa, né, se comprometeram a não falar uma palavra sobre o comunismo durante o concílio. Então, você pode ler as atas do concílio, fala de todos os problemas humanos, tá certo? Quer dizer, da inflação até o bicho de pé, o concílio tratou de todos os problemas. Agora, o comunismo não, é como se não existisse. Quer dizer, graças a essa total omissão, né, na década seguinte, o comunismo, então, ali no Camboja, no Vietnã, né, retomou a sua fúria sanguinária dos anos 30 e já matou mais 3 ou 4 milhões de pessoas ali, e a igreja não podia falar nada, porque não fica bem, eles ficaram amiguinhos, né? Agora, o que eu acho gozado é o seguinte, é que tem muito... Por exemplo, o Papa João Paulo II, ele dizia assim, era que o celibato clerical é muito importante. Ele dizia, não podemos desistir do celibato. Eu disse, mas escuta, por que você não pode desistir do celibato se agora você está fazendo até diálogo com o marxista? O celibato foi instituído no século X, que eu saiba, né? 9 ou 10, uma coisa assim. Agora, esse negócio de fazer amizade com o Satanás estava proibido desde o primeiro dia, que eu saiba. Agora, se vocês já fizeram tudo, eles já entraram tudo, eles já tomaram conta de tudo,
É porque, né, tanta insistência em você se apegar a um detalhe secundário quando o principal você já entregou. Não é isso? Então, o concílio foi real. Olha, pelos frutos conhecereis. Você veja como era a igreja antes do concílio e como é hoje. Tá certo? Quer dizer, um monte de gente fugiu da igreja católica porque chega lá, não tem saco para ouvir esses teólogos da libertação, esses caras falando essa besteira. Olha, eu nasci na primeira comunhão da minha filha, tá, né? Eu tive que sair da igreja porque senão eu ia dar uns tapas no padre. Então, para não dar um vexame lá, eu saí e fui fumar um cigarro lá fora e pensar em outra coisa. Não dá para aguentar esses fulanos. E olha, quando tem um padre bom, né? Às vezes mais que bom, santo, né? O que faz a burocracia e tudo? Vai lá oprimir o sujeito, como fizeram, né, com o Padre Pio, que depois foi beatificado, tá certo? O grande Padre Pio, o grande, maior santo do século XX. Homem maravilhoso, tá dizendo? Esse era um enviado de Deus. Às vezes a gente vê a vida dele e fala, pô, parece que é o próprio Jesus Cristo que está lá. Esse aí vai lá, a burocracia encher, fazer acusação, etc. Né? E depois ainda espalharam mentira, rapaz. Espalharam, pô, essa turma não tem vergonha mesmo, não tem vergonha mesmo, né? A turminha da esquerda pegou, espalhou, né, uma conversa sobre um encontro que teria havido entre o Padre Pio e o Dom Marcel Lefebvre, que era o líder dos conservadores, né, dizendo que o Padre Pio tinha profetizado que o Dom Marcel ia trair a igreja, etc, etc. É tudo mentira, né? O próprio pessoas que estavam lá presentes, né, depois relataram que não foi nada disso. Agora, várias testemunhas, tá certo, ouviram o Padre Pio dizer que essas modificações introduzidas na missa, no Concílio Vaticano II, só ia dar o que deu, tá certo? Que tudo isso aí era uma coisa inútil ou prejudicial. Olha, ele não pode, se ele disse isso, ele não podia ter colocado Dom Marcel Lefebvre como traidor. Pense o que quiser, Dom Marcel Lefebvre, eu também não concordo com muita coisa que ele fez, mas chamar ele de traidor, ele nunca foi um traidor. Dom Marcel Lefebvre é um homem quase santo. O que é isso? Falou mal de Dom Marcel Lefebvre na minha frente, tu apanha. É verdade que os adeptos dele às vezes enchem o saco, porque eles são muito rígidos demais, tá, né? Porém, ser rígido demais é uma coisa. Agora, os que eu conheço são pessoas santas. Os discípulos do Dom Marcel que eu conheço são pessoas santas. Não é por... Às vezes o sujeito é santo, pode ser chato também, né? Não vai falar mal deles aqui não, que tu apanha, né? Então não é você não, Cássio, você não está falando mal de ninguém não, aqui tá tudo certo. Vamos em frente. Agora aqui tem uma outra carta do D'Artagnan Zanella. Primeiramente, parabéns pelo exemplo de coragem que o senhor vem demonstrando a toda a sociedade brasileira. Confesso que o senhor e a sua obra são para mim uma fonte inesgotável de inspiração. Muito obrigado, D'Artagnan. Dito isso, tem uma pergunta. Quanto à mentalidade revolucionária, seria possível fazer um paralelo com o que Friedrich Hayek denominava como moral construtivista? Não tem a menor dúvida. Agora, a moral construtivista, ela é um elemento da moralidade da mentalidade revolucionária. Um elemento, e vamos dizer, até um elemento tardio, né? Ele mesmo se baseia no que eu chamo de inversão do tempo. Inversão do tempo que significa você supor um futuro hipotético, e daí você toma esse futuro hipotético como uma premissa para você entender toda a história anterior. Não é que você inverte o tempo, né? O depois fica sendo a explicação do antes, né? Agora, com a inversão do tempo também se inverte sujeito, objeto, causa e efeito, etc, etc. Em suma, essa é a minha tese que eu já apresentei em aula várias vezes e estou escrevendo um livro a respeito sobre a mentalidade revolucionária, que ela é realmente, a estrutura dela é a inversão, né? E dentro dessa inversão aparece o negócio da moral construtivista, né? Ora, você vira, por exemplo, essa turma que explica assim, por exemplo, explicando a criminalidade pela miséria, né? É um exemplo desse tipo de mentalidade, né? Quer dizer, olha, eu morei na Romênia. A Romênia é muito mais pobre do que o Brasil. Tinha mendigo para tudo quanto é lado, tinha até leproso na rua. Não tinha violência alguma, simplesmente não tinha crime de morte. O único crime de morte que eu vi durante tanto tempo que fiquei lá foi um soldado que descobriu uma mulher com o outro na cama e passou fogo. Esse foi o único crime de morte. Agora, assalto à mão armada simplesmente não existia, né?
Se você for na Índia também, aquele povo lá, ninguém tem onde cair morto. E o resultado, tem multidões que dormem na rua, faz comida na rua, etc, etc. Né? Se tivesse assaltante e assassino, lá já teria morrido todo mundo. Veja que país onde você pode dormir na rua e acordar vivo. Experimenta fazer isso no Rio de Janeiro. Eu lembro quando eu era moleque, quando eu era adolescente, a gente fazia isso. A gente saía de São Paulo, passava o fim de semana no Rio, na praia, a gente dormia na praia, não acontecia nada. Mas o que acontecia era você ficar bêbado e acordar torrado pelo sol, como uma vez me aconteceu. Motivo pelo qual parei de beber. Né? Mas esse era o único perigo que você corria. Ninguém ia te assaltar, ninguém ia te matar. Hoje, não dá para você dormir sossegado nem em casa. Agora, por que a criminalidade não aumentou nas regiões mais pobres, e sim naquelas que mais prosperaram? Se você for ver a favela do Rio, essa favela já tinha deixado de ser favela quando começou esse negócio de criminalidade, porque favela era os barracos de papelão. Se alguém mora em barraco de papelão, só tem casa de alvenaria, com antena de televisão, carro na porta. Né? Então, foi na região que mais prosperou, foi lá que o banditismo cresceu. Quer dizer, o banditismo não pode ser feito da miséria. A miséria pode transformar você em traficante, meu filho. E com que dinheiro você vai comprar o AK-47? Com que dinheiro você vai comprar a metralhadora Uzi? E com que dinheiro você vai comprar a Coca, caralho? Porra, pensa um pouco, né? Porque se a miséria fizer roubar, vai fazer roubar coisa pequena. Você vai roubar um cachorro-quente do McDonald's e olha lá, né? Agora, até aqui o Fábio me escreve. Estou há alguns meses lendo o Sofista de Platão e tendo várias dificuldades. Você tem alguma dica para compreender essa obra? Eu tenho uma dica fundamental. O Sofista é um dos últimos diálogos que você deve ler. Para estudar Platão, eu sugiro, a primeira coisa é o seguinte: você começa lendo, né, a Apologia de Sócrates. Depois da Apologia de Sócrates, você lê o Mênon, que é o diálogo mais simples e um dos mais importantes de Platão, que é um diálogo assim, didático, tá certo? E eu, quando li essa aí a primeira vez, fiquei tão entusiasmado que até tem um sobrinho meu, nós demos o nome de Mênon para ele. Então, esse livro aí, naquela época eu era ignorante total. Esse livro foi escrito para ignorantes, tá certo? Então, esse é o primeiro que tem que ler, tá certo? Agora, o sofista e tem alguns que têm uma dificuldade extraordinária. O Sofista é muito difícil, o Teéteto é muito difícil, né? O Timeu é muito difícil. Até a República é mais fácil do que esse, né? Se bem que a República todo mundo confunde, que pensa que a República é um projeto de uma utopia. Não é. A República não é uma utopia. A República é um modelo comparativo. Quer dizer, a República é uma hipótese, né? Aliás, o grande filósofo romeno Petre Tsutsea sempre dizia isso aí. Tudo na filosofia grega é hipotético, nada é doutrinário. E isso eu acho que é uma coisa muitíssimo importante. Quer dizer, depois vem aquele cretino do Karl Popper, que escreveu o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, fala um monte de besteira sobre Platão. Esse livro é uma vergonha. Quer dizer, o Karl Popper tinha feito trabalhos bons na área de lógica. Daí, como diz, subiu além das chinelas. Agora subiu a cabeça e decidiu, agora eu vou bater no Platão. Tá, cresça e apareça, moleque. Tu não entende nada disso. Quer dizer, ele interpreta o Platão como se fosse uma espécie de Karl Marx, que fez um projeto de sociedade ideal. Se aquilo fosse um projeto de sociedade ideal, os discípulos de Platão teriam feito alguma coisa para construir a sociedade ideal, quando eles não fizeram absolutamente nada. Tá certo? Quer dizer, não era um projeto de ordem prática. Tá certo? Aquilo lá era uma imagem, um esforço de imaginação feito para depois você poder fazer uma comparação com o existente. Foi só isso, né? Pelo menos é assim que os melhores intérpretes entendem, é assim que Paul Friedlander entende, é assim que o Eric Fögel entende. Agora, quem não entende acha que o Platão é que nem o Emir Sader, é um propagandista do PT, você tá entendendo? E daí sai falando besteira pra caramba. Vamos ver. Aqui o Elcio Omar da Silva me pergunta: quero manifestar minha profunda admiração pela forma transparente, sincera e pela riqueza de argumentos e forma redacional utilizada na produção de seus artigos e textos. Muito obrigado. Eu gostaria que me informasse se há algum artigo de sua autoria publicado na internet, em qual interesse. Tem um monte de artigos.
um monte de artigo, mas não sobre esse tema que você quer, é sobre o tema redução da maioridade penal. Não é isso? Olha, se a maioridade penal for ser medida pela capacidade de julgar o bem e o mal, então a maioridade penal deve ser aumentada para 90 anos, ou talvez 110, porque no Brasil ninguém tem essa capacidade. Se você pegar o nosso parlamento inteiro, aqueles caras não são capazes de diferenciar o bem e o mal. Tá certo? Então eles estão em plena minoridade. Né? Eu não escrevi nada sobre a maioridade penal. Né? Mas você vê o que acontece. Aquele garoto lá, o Champinha, né? O Champinha agora está sob os auspícios do governo, morando num apartamento de quarto, sala, cozinha e banheiro, com tudo do bom e do melhor, tá certo? Sem ser obrigado a nenhuma disciplina e sem receber, na verdade, nenhum tratamento. Ele não precisa fazer porra nenhuma. Ele fica lá, vê televisão e tocando punheta o dia inteiro, tá entendendo? É só a única ocupação do cara, tá entendendo? E você, ouvinte, você e outros trouxas estão pagando para isso, tá certo? Porque o Champinha é um coitadinho. Ruim mesmo é aquela menina que ele matou, você tá entendendo? Ruim mesmo é o pai dela, que ficou desesperado. Esses aí que são ruins. Champinha é uma gente finíssima. Né? Então, isso aí, meu filho, é a inversão. E eles querem reduzir a maioridade penal simplesmente porque eles gostam de crime, eles gostam de criminoso. Você já leu o Herbert Marcuse? O Herbert Marcuse diz que a esperança da humanidade está na mão dos delinquentes. Até que os delinquentes é que serão os grandes agentes de transformação social que vai construir a utopia socialista, e não são nem os operários. São os bandidos, puta, etc, etc. Né? Então, eles gostam de bandido e puta porque eles mesmos são bandido e puta. Pô, quando é que as pessoas vão entender isso? Espera aí, tem alguém na linha aí. Vamos lá. Alô? 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 Quem é? Professor? Sim. Aqui é Hugo, de Fala de Recife. Hugo? Sim. Tudo bom, professor? É o seguinte, eu estou fazendo um estudo, eu estou querendo começar algum estudo sobre retórica. Alô? Ah. Sim, eu queria saber se existe alguma obra de iniciação em português, boa, Todos os livros do Chaim Perelman. Chaim, C-H-A-I-M. Perelman, P-E-R-E-L-M-A-N. Ah, certo, ok, então. Qual é o nome do livro? Tem vários deles. Tem o próprio que chama Tratado de Retórica, né? Ele escreveu muita coisa. Tudo que ele escreveu a esse respeito é importante. Em algumas edições chama-se Nova Retórica. Agora, se você quer mesmo dizer, um manual mais prático da retórica, você deve começar pelo próprio clássico do Quintiliano, Instituições da Arte Retórica. Como é o nome do autor? Quintiliano. Quintiliano, autor latino. Outra coisa, professor, o senhor falou algumas vezes sobre algumas contradições da propaganda tabagista, não foi? Eu queria, assim, que o senhor me desse as fontes ou alguma... Esse negócio aí, rapaz, também é uma viadagem sem fim. Porque aqui eles culpam o cigarro por tudo. Né? E as pessoas acreditam. Agora, por exemplo, diziam o tabaco é a principal causa de asma. Bom, na Califórnia, onde eles são os caras mais maníacos desse negócio de tabagista, nos últimos 20 anos, o número de fumantes diminuiu para 1/3. O número de casos de asma aumentou 4 vezes. Tá certo? Mesma coisa aconteceu com o negócio problemas cardíacos. Tá certo? Então isso aí, o cigarro está sendo bode expiatório, tá entendendo? Esse negócio de tabagista é, sobretudo, uma campanha de controle social. Acho que isso aí foi um balão de ensaio lançado por esse globalista para ver até que ponto as pessoas são trouxas, até que ponto elas podem controlar o comportamento da massa. Descobriram que é muito fácil. Você assusta os caras, olha, você vai morrer, meu filho, e tal, aqui nós estamos fazendo para proteger você. Pronto, o sujeito abre as perninhas para você, faz tudo. Todo mundo está em busca de um protetor. Eu não quero protetor nenhum, enfia sua proteção no cu. Meu protetor é Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a ONU, a Organização Mundial da Saúde, os antitabagistas todos vão à merda. Não quero a proteção deles. Mas o senhor... Outro dia morreu uma tia minha aos 91 anos. 91 anos. A velha trabalhou e fumou
3 maços de Hollywood, que é uma merda de cigarro, cá entre nós. Até o último dia. Sabe o que o médico botou no atestado de óbito dela? Causa morte, tabagismo. Mas não é uma sem vergonhice? O que ele quer dizer com isso? Se a velha não fumasse, ia viver 180 anos? Né? Eu gosto muito da história do ator americano George Burns. Quando ele completou 100 anos de idade, foram entrevistar ele, chegar na casa dele, tá o velho fumando o maior charutão, né? Daí o repórter pergunta, o que seu médico acha disso? E o Burns respondeu, meu médico já morreu. Eu tô aqui fumando que nem um desesperado, 3, 4 maços de cigarro por dia. Todo o pessoal que tá com 60 anos, trabalha 18 horas por dia. Todo o pessoal da minha idade, tudo já teve infarto, tá tudo decrépito. Né? E eu tô aqui, porra, e vou continuar fumando. Estou firmemente decidido a nunca parar. Vou fumar até o meu último dia. Se der para fumar um dia depois, ainda vou fumar. Se no céu tiver cigarro, vou chegar. São Pedro tem um aí para mim. Agora, não é coincidência. Esse anti-tabagismo é o mesmo que faz propaganda pela liberação das drogas. E é o mesmo que sai vendendo aí uns remédios para parar de fumar, remédios que matam pessoas, tá entendendo? Esses remédios, sim. Porque se você não fuma, continue não fumando. Se fuma, fume tranquilo. Tá? Agora, não pode ser fumante nervoso, porque se você, cada baforada que você der, você pensar, isso vai me matar, tu não vai durar uma semana, porra. Tem que ser um fumante cínico como eu. Sim, professor. Mas e o site que o senhor havia indicado? Acho que faz tempo, mas eu não lembro. www.forces, forces.org. É um site maravilhoso, tem toda a documentação científica que esses desgraçados escondem, os caras põem lá. Entendeu? Por exemplo, tem a estatística da ONU, a Organização Mundial da Saúde, morre 400 mil fumantes nos Estados Unidos por ano. É verdade que morre 400 mil fumantes por ano, só que é o seguinte, eles morrem na mesma idade do restante da população. Até dura um pouco mais, você quer saber. Então o que eles fazem? Eles pegam a primeira informação e eles põem na revista popular. A segunda fica escondida na revista técnica deles. Isso é tudo um bando de picareta. Vai lá no Fortes que você vai ver. Aliás, eu virei, deixa eu fazer propaganda minha, fazer 2 propagandas minhas mesmo. Primeiro, né, eles me convidaram e eu aceitei para ser membro do Conselho de Honra da Forces. Estou lá com muita honra. Vai lá no Conselho de Honra, você vai ver eu lá. Né? Segundo propaganda que eu estava até esquecendo, no próximo dia 23 vai ter mais uma aula do Seminário de Filosofia na Realizações, em São Paulo, Rua França Pinto 498, por videoconferência, às 8 horas. Vila Mariana. Okay. Rua França Pinto 498. Telefone, okay. 011 5571 5572 5363. 5572 5363. Ok, professor. Obrigado, viu? Obrigado eu. Bom programa. Mais outra pessoa. Tem outro na linha. Vamos lá. Alô, Lavo? Eu? Tá ouvindo? Tô, perfeitamente. Tudo bem, o Marcos está falando aqui? Marcos? Eu mesmo, de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo certinho, graças a Deus. Ah, maravilha. Não, o seguinte, olha só, eu tô fazendo um esforcinho aqui para ler o livro negro do comunismo, né? É um calhamaço bem grande, né? E como é que chama? Como é que... Não, o livro negro do comunismo, tô lendo o livro. Nossa, aquilo é uma sangueira, rapaz. O negócio Nossa, assim, enfim, e ainda tá incompleto, né? Depois saiu um sobre o terceiro mundo, específico sobre o terceiro mundo. Os mesmos autores reunidos fizeram agora o terceiro mundo. Tem um que é cortar o mal pela raiz, né? Grave. Quem quer que seja defensor dessa coisa retroativamente, entra no caso, vamos dizer, isso é crime pelos tribunais internacionais. Quer dizer, você defender retroativamente o regime genocida é considerado cumplicidade moral com genocídio, mesmo retroativamente. É que o que faz, por exemplo, no país, esse PCdoB, tá certo? Diz aí que o vice-presidente tá ruim e tal. Se o vice-presidente, né, entra em licença, ou acontece algum negócio para ele, e entra o presidente da Câmara, vai ser o Aldo Rebelo, presidente do Brasil, o homem do PCdoB, que é um partido que não deveria poder existir. Partido genocida, filha da puta, partido maoísta, passou a vida justificando aquela merda que o Mao fazia lá. Como é que admite existir uma coisa dessa? É a mesma coisa de fundar um partido nazista, é a mesma coisa de fundar a Al-Qaeda brasileira. Pois é. E tem uma parte aqui do livro, na edição brasileira, que é o parágrafo que vai da página 44 a 45,
que os autores falam o seguinte, que tem um motivo pessoal um motivo pessoal juntou-se às razões gerais para empreender esse trabalho sobre memória e sobre história. Eles dizem aqui que, aqui diz a frase, né, se seus autores a conduzem incansavelmente, é por terem a consciência de que não se pode deixar a uma extrema-direita cada vez mais presente o privilégio de dizer a verdade. Olha, eu duvido particularmente que os caras tenham feito um livro inteiro desse tamanho e dado esse tipo de justificativa pessoal, olha, né? Se não existisse a extrema-direita, porra, isso tudo teria sido escondido. E cada vez que alguém chama o sujeito de extrema-direita, cuidado com esse negócio, porque, por exemplo, aqui teve toda essa campanha para dizer que o Joe McCarthy era perseguidor de inocentes, acusou um montão de inocentes. Hoje em dia tem prova, depois que abriram os arquivos de Moscou, todos aqueles caras que o McCarthy acusou eram agentes do comunismo mesmo. Quer dizer, ele não está falando aquilo por ser extrema-direita, não está falando porque é verdade. Claro que tem cara de extrema-direita, tem sim. Quer dizer, um cara que prega o governo autoritário, quer botar todo mundo na cadeia, quer fuzilar comunista. Olha aqui. Os comunistas mataram 100 milhões de pessoas na mais branda das hipóteses. Se chegar para os caras da direita e dizer, olha, nós temos aqui uma fórmula para acabar com o comunismo, é matar 100 milhões de comunistas. Ninguém na direita aceita. Ninguém na direita é tão extrema quanto os comunistas são. Não, e a questão que eu queria levantar é a seguinte, o que levou esses autores a fazerem esse livro, que é um inventário, como eles mesmos falam, né? Agora eles eram todos esquerdistas, tá certo? Então, de certo modo, eles querem limpar um pouco a reputação da esquerda, confessando tardiamente os crimes. Esses caras eram os mesmos que, quando a coisa estava acontecendo, eles negavam e ajudavam a encobrir. Quer dizer, agora é um meio semi-arrependimento que tiveram, né? Porque, olha, esquerdista bom, eu não digo nem que esquerdista bom, seja esquerdista morto, porque para morrer você tem que viver antes. Isso vai ser um defeito terrível, porque enquanto viver você vai fazer um monte de merda. E esquerdista bom é aquele que ainda não nasceu. Então, se perguntar, por exemplo, se eu sou favorável ao aborto, eu sou favorável ao aborto de petistas, de cara do PCdoB, todos devem ser abortados. O que não abortar, pode abortar retroativamente, tá certo? Então, é melhor que não exista, que seja abortado, que jogue espermatozoide. É melhor tu jogar um espermatozoide no lixo do que você gerar um comunista, tá certo? Agora, matá-los não adianta nada. Primeiro, quando mata, eles já fizeram um monte de merda. Segundo, que você vai sair matando comunistas, vai ter tanto comunista para matar que você vai fazer uma merda do tamanho que eles fizeram. Então, não tem que matar os caras, não. Tem que contar a verdade sobre eles, jogar a verdade na cara dos fulanos, tá entendendo? Envergonhá-los em público, tá certo? Tirar a reputação deles e fazer com que as pessoas os desprezem. É isso que tem que fazer. Que é o que o governo militar brasileiro não fez. O governo perseguia os caras quando eles faziam terrorismo, mas propaganda contra eles não fazia, não. Eu me lembro dos cartazes que tinham contra os guerrilheiros na época, nenhum chamava os guerrilheiros de comunista. Era proibido chamar de comunista, tinha que dar a impressão que eram apenas criminosos comuns. Quer dizer, o governo militar se absteve da luta ideológica, se absteve covardemente da luta ideológica e depois ainda ajudou os comunistas a voltar ao poder e ajudou os comunistas a matar angolano. Entendeu? Então... Quer dizer, isso é o que no Brasil se chama de extrema-direita. Pois é. Tá bom, Olavo. Tá bom. Vamos obrigado pelo tempo. Deus te abençoe. A você também. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Agora que tem aqui a notícia. Gasto com cartão é recorde na gestão Lula. Né? Mas olha aqui. Eles estão lá para isso, porra. Olha, já dizia, né, no tempo da Revolução Russa, tinha lá um importante teórico chamado Parvus. Ele tem um nome alemão, não lembro direito o nome do cara. E o Parvus, ele foi para a Turquia fazer um negócio, ficou milionário lá. E ele escreveu o seguinte, olha, a melhor maneira da gente derrubar o capitalismo é a gente ficando tudo capitalista. Você não imagina o número de empresas milionárias que estavam lá segurando a vida do Lenin. Tem o livro do Alexander Solzhenitsyn, que se chama Lenin em Zurique. Não saiu no Brasil, só tem edição americana. Então, conta lá como é que era esse negócio. Eles tinham um monte de empresas, agora também tem. O que comunista mais gosta é dinheiro, porra. Sempre foi assim. Agora, gosta de dinheiro, fica na mão deles. Dinheiro na mão dos outros não pode. O capitalismo é só para eles. Para nós é o comunismo. Como está na China. Né? É o comunismo para a massa e o capitalismo para quem pode. Os Lenins, os Mao Tse-tungs, etc. Né? Mao Tse-tung é assim. Mao Tse-tung queria comer uma mulher, instalava o dedo, pum, já ia 50 puxa-saco buscar a mulher. E às vezes não era nem mulher, era o guardinha do palácio da Paz Celestial.
Ele falava, aquele guardinha é bonitinho, vou comer ele. Fazia tum, já ia pro tal do Partido Comunista, agarrava o coitado do moleque, baixa as calças aí, pá, já veio o mal de Setunga, pum, aconteceu. Era assim o negócio, quer dizer, esses caras só pensam nisso, eles só querem desfrutar do bom e do melhor à custa dos outros. Tá certo? São pessoas sem... quem mais gastou foi aquela tal da dona Matilde, aquela acha que preto não deve gostar de branco. Né? Olha aqui, ô dona, a senhora vai à merda, porque é o seguinte, eu tenho filho mulato, a senhora fica fazendo intriga entre eu e meus filhos, vai pra puta que pariu. Tá, né? Quer dizer, é pro preto não gostar do branco, então meus filhos não podem gostar de mim porque eu sou branco de olho azul? Ora, vai à merda, dona. Então, como é que eu vou tratar com respeito uma vagabunda dessa? Sai dizendo uma coisa dessa? Ora, porra. E se quiser processar, processa, dona. Se eu vou lá, eu considero, isso que a senhora falou, tá certo? Eu considero uma ofensa pessoal mortal. Mortal. Se você encontrar você, não bate porque você é mulher, mas que te dou uma cuspida, dou. Agora aqui, você vê o que é o progresso da ignorância. A Universidade de Michigan oferece um curso How to be Gay. Vocês entenderam? Você vai lá, né? O material didático é um tubo de vaselina. Né? E você sai lá e quando não conseguiu uma hemorroida, tu não tira o diploma. Puta merda, é só o que falta. Era só o que falta. Agora o mais bonito é o seguinte, é que o que eles falam é que isso aí é pluralidade. Isso é o pluralismo. Existe uma pluralidade de maneiras de ser gay. Eu sei que existe. É claro que existe. Em geral tem um em cima e outro embaixo. E vocês estão sempre em cima, embaixo está sempre nós. É isso que vocês querem, tá entendendo? Porra. Vamos. Tem gente na linha aí, vamos lá. Alô? 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 Acho que caiu a ligação. Caiu a ligação. Agora aqui, o Ivanaldo Santos é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Sou conhecido no meu acadêmico como Ivanaldo Santos. Então, inicialmente, quero parabenizar pelo condão da sua obra. O seu homem é corajoso, porque você é professor da universidade, ainda vem falar bem de mim. Cuidado aí, hein, professor Ivanaldo. Os caras são perigosos. Né? Daí ele me mandou um artigo aqui sobre a ameaça do neo-stalinismo. Vou ler com muita atenção o seu artigo, professor. Agora, cuidado, senhor, escrevendo essas coisas aí, né? O senhor, quando sair na rua, saiu com um porrete, né? Aqui tem um negócio que eles chamam de blackjack. É feito assim, 2 pedaços de sola com um toco de chumbo no meio. Dá para rachar qualquer cabeça. Aí no Brasil, para escrever esse negócio, você tem que andar com blackjack. Parabéns pela sua coragem. E agora, eu acho que acabou o nosso tempo. E acabou mesmo. Agora, só vou ler mais um negocinho aqui, rapidinho, que foi mandado pelo João Prola. Ele diz que entrou no site da Heritage Foundation e ficou decepcionado, porque todo mundo lá acha que o Lula é a solução para o problema representado pelo Chaves. Ora, o Chaves é filhote do Lula. O Lula mesmo ele mesmo já confessou que foi através do Foro de São Paulo. Foi o Foro de São Paulo que assegurou o poder para o Chaves. O Chaves é a criatura do Foro de São Paulo. Agora, eu já falei isso na Hudson Institute, na Atlas, na Heritage nunca falei. Tá certo? E deve ter muito nego frouxo lá também, é verdade. Mas vamos ver o que a gente pode fazer para esclarecê-los. Vamos lá, tem mais alguém na linha aí. Rapidinho. Alô? 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 Caiu a ligação, mas também não dá mais tempo, já acabou o nosso horário aqui. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem. Desligou.
Desligou aí? Desligou aí? Tem certeza? Vai aparecer, que eu rimo alto, eu sou pai. Vai aparecer, que eu rimo alto, eu sou pai. Vai aparecer, que eu rimo alto, eu sou pai. Vai aparecer, que eu rimo alto, eu sou pai.